Bebê. Ei, pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos chegando aí para mais uma live. E eu me organizando com meus papéis. Ei, Pedro, obrigada, querido. Boa noite. Ei, querida. Feliz você aqui. Hoje mais tarde deu para você, né? Olha, a Noemi chegou aqui, vamos adicioná-la. Ei, hello, Gracinha. Ei, Noêmia. Olá, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. Está me ouvindo? Então, esse eu acho que tá ótimo. Ai, que bom. Deixa eu só me Ah, arrumar beleza. aqui, que eu tô num lugar diferente hoje aqui da casa. Estamos em concorrência de live aqui, eu e o marido. Ah, é, pessoal, a gente teve que mudar um pouquinho o horário, né, pra Noêmia conseguir botar as crianças pra dormir. É, agora já E tá o tudo marido tranquilo. dela tem uma live agora no mesmo horário. Pois é, não vou nem divulgar para não ter concorrência aqui com a gente. Bacana demais. Querida, bem-vinda. Prazer ter Obrigada, você aqui com a gente. obrigada pelo Eu vou me convite. apresentar. Ó, que isso. Bom, eu vou me apresentar e aí você se apresenta para o pessoal. Claro. Tem sempre gente nova por aqui, né? Meu nome é Uhum. Beatriz, eu sou pediatra. Já tenho, deixa eu pensar, não gosto de fazer essas contas mais não, mas esses dias eu estava fazendo. Já tem, esse ano vai fazer 13 anos de formada. E estou com consultório aí, já tem uns 3 para 4 anos, muito feliz com atendimento no consultório. Também sou intensivista pediátrico, trabalho em CTI pediátrico. Eu acho que as duas práticas têm sido muito complementares para mim, assim, são duas pontas bem extremas e mudam muito a visão. Uma prática muda muito a visão de como a gente vê a outra, né? Então, fazendo essas lives aí todas as quartas-feiras, por volta de 7 ou 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, às 9. E vocês estão bem-vindos aí para a gente tentar melhorar um pouco a qualidade de vida nessa quarentena, trazendo informações de qualidade aí para os pais e pessoas interessadas na pediatria em geral. Então, Noêmia vai se apresentar aí para a gente começar. Obrigada, eu sou a Noêmia, eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas já faz 3 anos que eu não estou atuando como TO. Depois que nasceu minha segunda filha, eu sou mãe da Ana, de 5 anos, e da Júlia, de 3 anos. Sou educadora parental, certificada pela Positive Discipline Association, e sou idealizadora do Tô Criando, né, onde eu falo de disciplina positiva, onde eu converso sobre essa educação mais respeitosa e faço palestras, workshops, cursos, essas coisas, né? Porque eu adoro falar disso. Essas coisas que a gente gosta de falar, a gente fala sem cansar, né? A gente Muito fala sem bom. cansar, então eu arrumo várias vertentes. Fala no Instagram, fala em curso, fala em vários lugares. E Não, estou legal muito feliz. demais. Obrigada pelo convite. Ah, que é isso, tá uma honra ter você aqui. Estou muito feliz também pela parceria. Eu queria começar, então, gente, não sei se todo mundo estava na live da semana passada, que a gente começou a introduzir o tema aí de disciplina positiva, que é um método de educação, né? Para Uhum. filhos, também serve para o trabalho, para a vida, relacionamento com as pessoas, o marido no trabalho, então eu acho que só tem a acrescentar para todo mundo. A gente falou um pouco na última live algumas coisas sobre os princípios, né, o embasamento científico, e hoje a gente veio com essa proposta, eu e a Noêmia, de operacionalizar mais o negócio, né? O que a gente pode fazer então para pôr na prática? Tá todo mundo gostando tanto, uma coisa que não é nova, mas é um modelo inovador de criação. O que a gente vai fazer para operacionalizar? Pôr na prática mesmo no nosso dia a dia, porque é o que eu escuto muito assim, é muito legal, mas acho que não vai dar certo, não vai funcionar para mim, Uhum. não vou conseguir pôr. E assim, desafiador porque reflete principalmente uma mudança do nosso comportamento, e eu acho que isso é o mais difícil, né? Mudar o É, comportamento do adulto. A criança está em formação, né? exatamente. Primeiramente, a gente tem que ter em prática o que não é a disciplina positiva, que vocês já falaram,
na semana passada. Então, não é autoritarismo e não é permissividade, que é muito que as pessoas confundem, né? E acham que é muito papo, é dar muita bola para a criança, e aí não coloca limite. Então, a dificuldade das pessoas é quebrar os próprios padrões de eu não vou, como assim que a minha filha eu não vou mandar, como que ela não vai me obedecer? E não é bem isso, né? A gente coloca os limites na criança de uma maneira segura e numa relação horizontal, de respeito mútuo. Uhum. E aí eu costumo falar, o que é o respeito mútuo? O respeito mútuo é o respeito pela criança, o respeito pelos pais, pelo adulto e pela situação Uhum. que está envolvida. Então, se escapa disso, não é respeito. Então, se os pais fazem tudo pela criança, isso não é respeitoso para os pais e nem pela criança. Então, isso já não é disciplina positiva, não é respeito mútuo. Se as crianças mandam nos pais, ou se os pais mandam demais nas crianças, isso não é respeitoso. Então, a gente tem que ver como achar esse equilíbrio, né? E a gente acha esse equilíbrio, vocês já devem ter conversado na semana passada, que a disciplina positiva, ela fala em firmeza e gentileza. Então, isso é muito importante ter em mente. Mas as pessoas têm muita dificuldade. Como é que eu vou ser gentil e firme ao mesmo tempo? Geralmente elas são assim, um dia muito firme, aí no outro dia, para compensar, vai ser muito gentil. E aí... Eu vou ser muito firme aqui que o menino fez uma coisa errada, e aí eu fico morrendo de sentida, né? Falo, nossa, eu fui muito dura, e aí vai ser todo permissivo. E a ideia é que seja simultâneo, né? É que seja simultâneo. Então, não adianta isso. Você ser muito duro um dia, brigar, impor os seus limites à força, e aí no outro dia deixar, deixa, eu fui tão brava ontem, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, isso não é respeitoso nem com a criança, nem com você, nem com a situação. Então, isso não é respeito mútuo, não é disciplina positiva. Então, a gente precisa ser gentil e firme ao mesmo tempo. O que a gente tem que pensar quando a gente quer ser gentil e firme ao mesmo tempo? Que as crianças, elas são propensas a colaborar, né, a seguir as regras que elas ajudaram a construir. Então, quando elas entendem o porquê, porque a disciplina positiva é de controle interno da criança. Então, não é assim, ela não vai fazer as coisas para agradar os pais. Então, aos poucos, ela vai criando essa consciência do que é importante para ela, né, e não para agradar os outros. Então, se a criança não vê o porquê, ela não vai querer colaborar. Então, a primeira coisa para a gente conseguir a atenção da criança, fazer a criança colaborar, é a nossa forma de se comunicar com a criança. Porque se eu virar para vocês e falar, olha, ninguém desliga essa live. Dessas 37 pessoas, ninguém pode sair. Quem sair, eu vou ficar muito brava, né? Todo mundo tem que ficar aqui para aprender o que eu vou falar. Gente, vocês vão ter vontade de ficar aqui, de me ouvir? Não vão. E as crianças, a mesma coisa, elas não têm vontade de colaborar quando a gente manda, né? Ninguém gosta, porque quando a gente manda, a gente quebra um princípio muito básico de todo ser humano, que é a nossa própria autonomia. Autonomia. Não é? Então, as crianças... E as crianças têm uma fase, né? Uma fase muito importante, que é aquela fase que as pessoas, os pais, os cuidadores consideram mais difícil, que é aquela fase porque a criança está começando a desenvolver autonomia. Mas essa criança está muito difícil. Por quê, gente? Por que a criança de 2 anos, de 1 ano e meio, é difícil? Porque ele está começando a desenvolver autonomia. E a gente quer continuar tratando aquela criança como um bebê que não tem escolhas. E não tem jeito. É isso que a Noemi falou da horizontalidade. Aquela criança já tem escolha. A criança já tem escolha, a criança já quer ter autonomia, assim como todo mundo. E se você tira isso da criança, é aí que surge o mau comportamento. É aí que vai gerar conflito. Aí que vai gerar conflito e aí é que vai gerar disputa de poder. Então, e aí se você entrar naquela de eu sou o adulto, eu que mando, pronto, aí já caiu por terra o respeito mútuo, a firmeza e a gentileza, você não conseguiu aquilo que você queria. E com certeza não vai conseguir a colaboração da criança. Então, para a gente ter a cooperação, a gente tem que ter em mente uma relação horizontal. E para a gente conseguir isso e fazer com que a criança colabore, como eu falei, elas são mais propensas a seguir as regras que elas ajudaram a formular. Por isso que o foco da disciplina positiva é em solução. Então, não em punição. Então, a gente tem que solucionar o problema.
né? No autoritarismo, a punição, ela é a forma de educar, de dar o limite. Então, o castigo, ou a palmada, sei lá, o cantinho do pensamento, qualquer coisa que você queira chamar. Isso não vai ser educativo, isso vai ser uma punição. Então, a gente precisa focar na solução. E a solução, ela tem que ser em conjunto, já que a gente está falando respeito mútuo. Isso é um princípio de firmeza e gentileza. É buscar uma solução em conjunto com a criança. Então, a criança está lá brigando com o irmão, ou a criança está num conflito, bateu em alguém, ou está jogando coisa no chão. Em vez de você falar para a criança, não faça isso, que aí o cérebro da criança já ficou reativo e vai falar, opa, por que eu não posso fazer? Deve ser legal, então alguma coisa vai acontecer se eu fizer. Então, você deve falar com a criança de uma forma, buscando uma solução. O que você está fazendo? Eu estou vendo que você está jogando seus brinquedos no chão. Como é que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode organizar o seu espaço? Né? Isso aqui quebra. E aí você vai junto com a criança buscando uma solução para esse problema através de perguntas. E essa é uma ferramenta super importante que chama perguntas curiosas. Então, sempre que você estiver diante de um conflito, alguma coisa, é hora do almoço. E a criança não quer ir. O que você precisa fazer? Agora nós precisamos almoçar, né? Então, ir chamando a criança para colaboração, para aquilo que você quer, através de perguntas. Porque assim, dessa forma, a gente vai conseguindo fazer com que a criança ela perceba que ela é importante para as decisões da família, para a nossa sociedade como um todo, porque ela vai se sentindo aceita, é importante, ela é ouvida, ela faz parte da família, ela não é simplesmente um ser que precisa só obedecer regras e ordens, né? Então as crianças, elas precisam ser ouvidas. Ela vai se sentir protagonista daquele processo, né? Protagonista. E acho que esse momento que a gente para e faz a criança pensar, fala, mas espera aí, como é que nós vamos resolver isso então, já que você não quer assim? Em vez de você impor uma ordem, falando, agora não pode fazer. Igual antigamente, mas por que não? Por que não? Eu ouvi isso muito da minha mãe. É verdade. Por que não? Mas por quê? Porque a criança também está numa fase de curiosidade. Até o porquê, ela quer saber o porquê não. E ela tem direito de saber. A gente reclama que a criança é curiosa, mas a gente não aprende através da curiosidade. Isso. Então, se a gente só impuser as coisas e não deixar a criança ajudar a participar da solução, fica aquela coisa, tira a horizontalidade novamente do processo, que a gente tem falado muito dessa horizontalidade. Isso. E é aí que surge o mau da... comportamento. É aí que surge o mau comportamento. E aí é que os pais falam que a criança é difícil, que a criança é birrenta, que a criança é teimosa, que a criança não escuta, que a criança não obedece, né? Só que ela não se sente parte, ela não se sente parte do processo, ela não se sente parte da família. E o mau comportamento parte disso, dela não se sentir aceita e importante para a família. Mesmo que você fale, olha, eu fico o dia inteiro com meu filho, eu dou muita atenção. Só que ele não está se sentindo importante para você. Porque ele está só no mesmo ambiente que você, cumprindo as suas regras. E quando ele não cumpre, é aí que vocês brigam, é aí que vocês disputam pelo poder, né? Disputam pela situação. Então, encarar esse mau comportamento dessa outra forma, como uma não aceitação, a criança não se sente aceita, importante, é uma premissa básica também, para a gente ver aonde a gente pode atuar, fazer com que a criança melhore esse comportamento dela, né? E não tirando a autonomia da criança é uma coisa muito importante. E a gente rotula muito de mau comportamento, né? O que às vezes é só uma inadequação daquela criança de lidar com aquela frustração, porque neurologicamente ela não está pronta para reagir de uma maneira racional. Afinal de contas, é uma criança, está com o sistema nervoso ainda em desenvolvimento. Então, esse raciocínio muito abstrato, muito fino, eles não têm. Então, querer que uma criança de 2 anos entenda o porquê que ela não pode ter o brinquedo X, que ela está deitada no chão do shopping chorando, é meio que era demais, né? Então, eu gosto muito daquelas ilustrações que mostram a pontinha do iceberg, né? O que você vê, uma criança no shopping deitada no chão, chorando. Mas o que aquilo significa, né?
Aquilo significa o quê? Qual é a relação daquela criança com aquela família? O que que aquela mãe vai explicar, ou aquele pai vai explicar para aquela criança do porquê que ainda não pode aquilo, né? Então, a gente tem que ter mais compaixão. E isso não é só com as nossas crianças, é com a gente, entre nós, né? Porque o que não falta é a gente lá olhando e julgando, né? É empatia, né? Precisa de um pouco mais de empatia. E empatia pela criança, né? Entender que o mau comportamento ou é uma inabilidade do sistema nervoso mesmo, como você falou, a criança não tem ainda a capacidade cognitiva de entender aquilo porque não pode, ou um problema não, uma inabilidade emocional de lidar naquela situação, ela não sabe ainda controlar as emoções dela naquele momento, ou simplesmente ela não sabe o porquê. É uma coisa muito diferente para ela, por exemplo, estar num casamento e ter que ficar 1 hora sentada, fazer uma criança de 4 anos ficar 1 hora sentada num casamento, por exemplo, ela não entende o porquê dessa convenção social a qual ela está sendo obrigada a ficar lá sentada. Então, é a gente olhar para a criança de uma outra forma, né? Olhar para esse mau comportamento de uma outra forma. O que aparece é só a pontinha do iceberg mesmo. É por isso que a gente fala, né? Tem que ver o que está por trás do mau comportamento. Não simplesmente... É por isso que a punição, o autoritarismo, ele corta o mau comportamento, mas não vê o que está por trás, né? Então, não vê tudo isso, não entende. É porque quando você vai ver outros modelos, né? Porque foi uma das coisas que a gente falou semana passada também. Não existe só esse caminho. Esse é um caminho de quem quer criar o filho com amorosidade, com respeito. Mas existem vários caminhos. Não quer dizer que tem um mais certo, outro mais errado. Só que cada um vai querer um tipo de criação e de relação em família. Então, o que aquilo quer dizer, né? Para aquela família, né? Exatamente. Exatamente. O que isso quer dizer para a família? Qual é a relação dessa criança? E necessidades básicas também, né? As crianças, antes de mais nada, elas têm que ter todas as suas necessidades básicas atendidas. Se a criança está com fome, está com sono, está cansada, está irritada, vai eventualmente surgir aí um desconforto emocional, né? Ela não vai conseguir se comportar, ela não vai conseguir se conter dentro de um carrinho, ela vai querer sair, ela vai querer... Então, é entender que a criança, ela só está sendo criança. Eu costumo dizer que as crianças, muitas vezes, elas são punidas só por serem crianças. Então, a inabilidade, na verdade, está no adulto de saber lidar com a criança. De entender o que se passa com a criança, né? Não que a gente tenha que estar bem o tempo todo para atender a criança, não. Mas numa relação de respeito, a gente pode impor o nosso próprio respeito, saber com o que a gente consegue lidar em determinado momento. E se vê que tá ultrapassando, tipo assim, ele tá se jogando no shopping. Eu não consigo lidar com isso nesse momento, eu tô muito nervosa. Marido, assume. Mãe, assume aqui minha criança. Avó, assume a criança. Eu não consigo lidar com isso. Então, isso também, né? Empatia por você, respeito por você. Aí tá o respeito mútuo, né? Que a gente falou, não é só respeito pela criança, é respeito pelo adulto também, né? Sim. Estão perguntando aqui, Noêmia, a Regiane perguntou que quando o bebê de 6 meses se joga para trás, porque jogou o brinquedo no chão, é porque ele está frustrado. Pode ser, né? Às vezes ele jogou o brinquedo porque não queria mais brincar e está sendo contido, talvez no carrinho, e aí ele está frustrado, quer sair dali? Pode ser. Ou porque ele queria o brinquedo que caiu no chão. Esse jogar para trás do neném, assim, até um aninho e pouco, é muito comum, assim, a criança tá, até um neném menorzinho, que às vezes tá com alguma dificuldade de mamar, se sente não atendido de alguma forma, tem esse comportamento de se jogar para trás. Isso não é birra, não é pirraça. Ela falou assim, porque ele tá fazendo pirraça. Não é pirraça, ele tá mostrando que ele tá insatisfeito com alguma situação. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Tentar ver qual é a necessidade dele que não tá sendo atendida, né? Pensa que ele não consegue se comunicar. Ele não consegue virar para você e falar, olha, essa fralda tá me apertando no lado direito do meu bumbum e tá me fazendo uma dobrinha aqui e tá me machucando muito. Pode ser isso, pode ser isso. Ele não vai conseguir te falar isso. Pode ser que jogar o brinquedo faça um barulho que só ele escute, mas ninguém tá escutando, porque a gente não presta a atenção que a criança presta. Pode ser? Pode ser um monte de coisa. Agora, quando a gente já rotula como pirraça, como birra, parece que é pra gente achar um meio de resolver o problema, né?
Então é assim, meu filho faz birra desde os 6 meses de idade. E não é isso, né? Ele está querendo se comunicar, ele é muito novo, né? Digamos que essas famosas birras apareçam depois de 1 ano e meio. Pelo menos, assim, o que eu acompanhei aqui em Em casa, geral é isso. não é? Que eu Sim, é o vejo, que a gente vê na prática, o que a normalmente gente é vê isso, um na ano e meio, prática, dois. 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a entrar na fase do egocentrismo, e aí tudo é dela, e aí começam Uhum. conflitos, e aí as pessoas já rotulam como a famosa birra. Antes disso, não, tem que ver as necessidades não atendidas da criança e verificar que a criança, tudo aquilo que a criança faz gera uma reação no adulto, né? Então, pode ser uma reação, você fica nervosa, você dá um sorriso diferente, um olhar diferente, faz uma cara diferente, é uma reação para a criança. Então, é o jeito da criança se comunicar. Mas é muito cedo para a gente falar isso. E quanto antes a gente tirar da gente esses rótulos, vai ficar muito melhor para a gente conseguir conviver com esses desafios de comportamento. Que eu falo que os desafios de comportamento, eles são necessários, tanto para a aprendizagem da criança quanto para a aprendizagem dos pais. Nós temos que passar por isso junto com a criança. Então, não adianta a gente querer cortar isso. Então, não adianta falar que é birra, que é mau comportamento, que é pirraça, e já rotular a criança como birrenta, pirracenta, mal educada. Não. Ela está passando por um desafio e como que a gente pode resolver esse problema junto com a criança. E teve mais uma pergunta legal aqui da Paty Giudice, que ela não entendeu muito bem sobre as perguntas, sobre as perguntas curiosas, né? Que tipo de perguntas crianças de 2 anos entendem, por exemplo? Porque é diferente, realmente, Paty, é diferente de uma pergunta curiosa que você vai dirigir para uma criança de 4, 5 anos que já entende e já pode fazer parte de um plano. Realmente, a criança de 2 anos não consegue fazer parte ainda de um planejamento, né? Para uma criança de 5 anos, por exemplo, as perguntas curiosas, elas levam para um raciocínio. Então, por exemplo, a gente quer que a criança entenda alguma coisa mais complexa. Em vez de falar o blá, 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 a gente vai falar, o que você acha que aconteceu quando a sua professora falou isso para você? Como você se sentiu? E aí você vai desvendando através de perguntas. Para a criança de 2 anos, geralmente, você quer que a criança pare de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a criança está pulando no sofá. Em vez de você falar para a criança, minha filha de 2 anos, agora está com 3, né? Ela faz muito isso. Fica pulando no sofá, por exemplo. Em vez de você falar para ela assim, olha, Júlia, para de pular no sofá, que você vai cair, bater a cabeça, vai abrir, eu vou te levar lá na doutora Beatriz e eu vou ficar muito nervosa. Então, em vez de você fazer aquele sermão e falar, você fala assim, Júlia, para que serve o sofá? O sofá serve para pular? O que você acha de colocar o bumbum no sofá? O bumbum é no sofá. Pular. Ou então vamos pular no chão, né? Oi? Ou então vamos pular no chão, né? Isso, eu ia falar isso agora. O que você acha Você quer de pular? pular no Vamos chão? pular aqui juntas. O que você acha de pular no chão? Vamos pular juntas? Então, você leva essas perguntas, você transforma essas perguntas numa ação positiva. Então, você deixa de falar, não faça isso, para falar para que serve isso, o que você acha que você pode fazer com isso, vamos fazer juntas, vamos fazer outra coisa, né? E aí, numa criança de 2 anos... incluindo a criança, né, no processo. Você está incluindo a criança no processo e você está fazendo ela pensar. O que é diferente de falar assim, para com isso, a criança já até faz, né? Já até dá um... Ou ela assusta e retrai, ou ela já se rebela, né? Rebate. O que são duas... Nada que vai se acrescentar. Nenhum dos dois comportamentos vai acrescentar. Não, agora, se você incluir ela e fizer ela pensar... Isso, aí ela vai entender o porquê, sem você ter que fazer todo aquele sermão que uma criança não vai absorver. Então, você se é muito abstrato, de um sermão, que é muito abstrato, que não tem o porquê, a criança não vai entender. E ela não vai colaborar. E se você gritar e falar assim, Júlia, desce do sofá agora. Ela pode até descer, porque ela se assustou com o seu tom de voz, com a sua cara. A hora que você vai para a cozinha, ela vai subir de novo. E eu não estou dizendo que a criança que você fez perguntas, a criança vai
ela vai só, ela vai te obedecer e ela não vai mais voltar. Ela pode voltar a subir no sofá. Então, você fez perguntas, ela parou, você virou as costas e ela vai voltar a subir no sofá de novo, por exemplo. Vai. E aí, uma outra ferramenta super importante para crianças de 2 anos chama redirecionamento. É você redirecionar essa criança para alguma coisa atrativa e que seja possível e que seja atraente para ela e é uma coisa que ela pode fazer. Então, olha, pular no sofá não pode. Você pode pular aqui no chão no pula-pula. Você pode, vamos brincar juntas de tal coisa? Ai, vamos dar comidinha para a boneca? Redistrai a criança, né? Redireciona a criança, quer dizer. Você redireciona a atenção dela para outra coisa, né? E é assim que a gente ensina na disciplina positiva. Quando a criança está, por exemplo, colocando o dedo na tomada, e as crianças, elas repetem padrões, elas repetem comportamentos, porque elas não aprendem de primeira. Nem você falando não e nem você redirecionando. Então, a criança precisa do adulto para aprender as coisas. Então, o redirecionamento é super importante. É você o tempo todo redirecionar. É pegar a sua criança com firmeza e gentileza, pegar no colo e levar para fazer outra coisa. Levar para brincar de panelinha, levar para cozinhar com você, levar para fazer outra coisa que seja atraente para ela. Você não vai redirecionar para uma coisa que ela ache super chata ou que ela não goste de fazer. Que aí não vai ter adesão, digamos assim. Mas se você redirecionar, e redireciona quantas vezes for necessária. Ah, é estressante, Noemi. Ah, é muito estressante ficar redirecionando. É muito estressante, pode ser muito estressante. E numa situação de quarentena em casa com uma criança de 2 anos a 3 meses, redirecionar é muito estressante. Só que gritar, brigar, falar que não pode também é muito estressante. E a diferença é que isso não gera aprendizado. Gera uma reatividade. A criança não vai colaborar. Então, estressante por estressante, né? É melhor a gente sempre focar no que vai trazer um aprendizado. E a gente fala que a disciplina positiva é um aprendizado a longo prazo, mas não é um a longo prazo na adolescência que você vai ver o resultado. É porque requer consistência. Não é numa primeira vez, não é agora, né? Requer paciência e consistência. As crianças mantêm o mesmo padrão, mantêm o mesmo comportamento. É você ser consistente nas suas atitudes, né? No jeito que você trata a criança. E é muito comum que elas testem aquilo, né? Tipo, nossa, mas a minha mãe nunca fez isso, por que ela tá fazendo isso agora? Eu vou insistir. Porque eles vão testar o seu plano, né? E é tem muitos relatos disso, né? De que às vezes piora antes de melhorar, porque ela vai estar te testando. E essa consistência é muito importante. Você tomou a decisão e aí você vai manter, porque a criança tem que entender que aquele vai ser o novo modelo. E depois que ela perceber que é isso mesmo, aí dá aquela abaixada, falar, é isso mesmo, e tá legal. A gente costuma falar, não sei se vocês falaram sobre isso semana passada, na teoria da máquina do refrigerante. Não falamos não. Então você vai lá, coloca uma moedinha na máquina do refrigerante e o refrigerante cai. Você coloca uma moedinha e o refrigerante cai. Aí um belo dia, você coloca a moedinha e o refrigerante não cai. Então você é a mãe que o filho colocou a moedinha e o refrigerante não caiu. O que você faz para o refrigerante cair? Você chuta a máquina, você bate na máquina, grita com a máquina, xinga a máquina e o refrigerante não vai cair. E é exatamente isso. Então, a mãe, ela muda o comportamento dela e a criança vai falar, ué, não vai gritar? Não vai correr atrás de mim com o chinelo na mão? Não vai brigar comigo? Não? Tá me tratando com respeito? Assim, então vou tacar o chinelo nela. A criança, tipo, ela vai testar, porque ela não entende. Só que aí ela vai entender que dessa forma, ela não vai mais conseguir o que ela queria. A partir de hoje, é de outra forma. Então, é por isso que tem que manter com bastante firmeza, gentileza e consistência nas atitudes, né? Não desistir porque na primeira vez não deu certo, na segunda vez não deu certo. Não, tem que continuar, né? Afinal, a gente não educa os nossos filhos para hoje, né? A gente não quer só que eles guardem os brinquedos na caixa, que eles não pulem no sofá. A gente quer muito mais do que isso. E a gente tem que ver esses desafios como importantes passos para a gente conseguir características e habilidades de vida importantes para um bom adulto,
né? Para aquele ser humano que a gente quer formar. Então, a gente Você precisa está passar por isso. moldando aquela personalidade, né? E isso leva tempo. Isso leva tempo. Talvez não tanto né? tempo assim, não desista, mas não é imediato. Não é imediato. E cada criança responde de um jeito, né? A gente às vezes fala, nossa, eu eduquei os 2 filhos iguais e eles são muito diferentes. As crianças são muito diferentes, né? Então a gente precisa ver o nosso jeito, como que a gente se encaixa para educar os nossos filhos. Mas a disciplina positiva, pela minha experiência aqui, prática, assim, eu tenho muito resultado com as minhas filhas e também com as pessoas com quem eu converso, com quem fazem cursos, palestras, sei lá, né? Então vale muito a pena porque não é a tão longo prazo assim. Rapidamente, se você manter a sua consistência, você vai ter um resultado que você espera, né? Uma vida mais tranquila, eu falo. Recebi uma mensagem essa semana de um pai que está acompanhando nas lives, as coisas que eu tenho, né, mandado para os meus pacientes também, eu mando algumas coisas para eles, assim, por mensagem e tal. Ele falou assim, nossa, eu tô aplicando isso, tô achando o máximo, tá parecendo mágica. Eu falei, cara, legal, né? Tipo, deve ter mais um mês e meio que eles estão fazendo e eles estão vendo o resultado. E é uma criança de 2 anos e pouquinho, então eles deviam estar tendo realmente muita dificuldade com isso, né? Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que vai calhar também, né, pegando um gancho aqui nisso que a gente está falando agora, da Bárbara. No caso de um ambiente da casa, se ela tem que mudar o ambiente, arrastar o sofá, tirar tudo do lugar, ou se ela vai ensinando. Bárbara, o mundo não vai mudar para essa criança passar. Essa criança vai ter que aprender a viver, não é? Assim, a vida. Porque se a gente muda toda a casa, muda a existência para adequar a necessidade daquela criança, sendo que não é uma criança com necessidades especiais, é uma criança normal, né? Típica que a gente fala, né? Como é que ela vai encarar o mundo depois que não tiver você para mudar os móveis de lugar? Então a gente está criando, não é para um mundo, para uma formação a longo prazo. Então, assim, a gente vai ter que ensinar ele a viver com os móveis no lugar que eles estão. A não ser que eles estejam em um lugar perigoso, ofereçam algum risco para aquela criança. Né? Mas fora isso, a gente não pode fazer esse tipo de condescendência. Você não vai mudar a sua casa inteira para a criança. Algumas adaptações, elas precisam ser feitas, né? Tapar uma tomada. Por quê? Não só para a segurança da criança, mas também para o seu relacionamento. Porque eu acho que você tem que pensar assim, como está funcionando a sua casa? Como está funcionando a sua vida? Né? Você está extremamente estressada porque você quer manter aquele vaso de cristal que a criança quer pegar toda hora. Então, aí, o que adianta, né? Você não está priorizando ali nesse momento a sua qualidade de vínculo e de relação com a sua criança. Então, nem ela está aprendendo que não pode mexer no vaso e nem você está curtindo o vaso ali porque aquele vaso está super te estressando. Então, acho que tem que pesar, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Até que ponto você consegue viver com a sua casa do jeito que está, dando segurança e educando a sua criança de uma maneira consciente e saudável para a família inteira, para a sua relação. Então, claro que uma casa com criança nunca vai ser uma casa, nunca mais vai ser uma casa normal, né? Vai ter brinquedo na sala, e vai ter um tapetinho. Mas eu acho que o que ela perguntou foi bem do grosseiro mesmo, assim, das disposições das coisas, né? Acho que aí eu acho que depende muito, assim. Depende muito. Por exemplo, aqui na minha casa, com a minha filha mais velha, eu não mudei quase nada. Com a minha filha mais nova, algumas coisas eu tive que mudar, né? São 2 crianças diferentes e vivendo no mesmo ambiente e educadas pelos mesmos pais. Só que elas têm temperamentos diferentes, né? Então, eu não posso exigir que a minha filha, caçula, que tem mais necessidade de movimento, uma necessidade mais motora, que ela gosta de pôr, pegar e tirar as coisas, que eu preciso adaptar também o ambiente para que ela consiga gastar essa energia, usar essa energia de uma maneira positiva. Então, por exemplo, aqui na minha casa tinha no rack da televisão uma gaveta cheia de box de DVD. Box de DVD que eu amava de paixão, minhas coleções de DVDs, que eu já não assisto, não uso, mas ela tirava o tempo todo, tirava os DVDs de dentro das caixas e aquilo me deixava muito mais nervosa. E aí eu tive que tirar aquilo, entendeu? Tive que tirar. E aquela gaveta virou uma gaveta de brinquedo. O que com a minha filha mais velha não precisei fazer, mas com ela eu precisei fazer. Para manter a nossa relação. Só que agora os DVDs mudaram de lugar
estão num lugar acessível e ela não mexe. Você tá entendendo? Então, às vezes, é uma fase da criança. Você precisa se adaptar para uma fase, para um momento. E aquilo vai passar, né? Mas eu acho que, de repente, se você precisa mudar uma cadeira, mudar um negócio, não achar que aquilo vai ser para sempre, né? A gente adapta para aquele Claro, claro. momento que a gente está vivendo e aí, bola para frente. É isso mesmo, muito boa a resposta. Tem umas 2 ou 3 também perguntando a mesma coisa que achei super legal também. O que fazer quando a criança diz não para tudo? Ela tentou redirecionar e diz não, criança que só responde não para tudo que a gente oferece. Se você pergunta perguntas de sim ou não, tem uma certa idade, principalmente essa de 2, 3 anos, que ele está desenvolvendo autonomia, ele vai falar não porque ele quer falar não. Não necessariamente porque ele está sentindo não. Então, eu acho que, não sei se cabe agora, mas não você me fala, falar um pouco, por exemplo, das escolhas limitadas. Sim. Que eu acho que é uma boa proposta para criança que fala muito não, tá? Porque se você perguntar assim, você quer fazer isso? Ele vai falar, não. Isso, aí você perdeu, você vai falar, nossa, agora eu vou reagir como? Então, uma opção a gente dar escolhas limitadas. Tipo, meu filho, eu sei que você gostaria de fazer outra coisa, né? Fazer aquela coisa da empatia, do validar o sentimento dele, mas nós vamos ter que fazer isso porque isso é necessário agora, ou porque, né, explicar o porquê. Então, assim, você quer fazer... Eu faço isso muito no consultório. Porque se eu perguntar pra criança assim, você quer deitar na maca pra eu te examinar? A maioria vai falar pra mim assim, não. Isso. Eu não posso fazer essa pergunta, porque se eu ouvir o não, eu vou ficar sem argumento. Porque qual vai ser meu argumento? Vou ter que... Ou eu não posso examinar, ou eu vou ter que segurar ela na marra. 2 coisas horríveis, né? Então, eu faço muito isso, escolhas limitadas. Olha, eu preciso te medir. Você quer medir aqui deitado, com essa régua e mostra, ou você quer medir aqui em pé, na parede, com essa girafa aqui, ó. Então, ele não vai poder dizer não, ele vai ter que escolher. Então, é mais fácil. Algumas vezes eles até falam, não quero nada. Mas, assim, é muito mais difícil disso acontecer. Quando você... E eu tô envolvendo ele no processo, isso, né? Envolvido no processo, ele é protagonista ali, então é muito mais fácil. Isso acontece frequentemente, ele tá lá chorando, então aqui. Aí ele para de chorar e eu consigo medir. Então eu acho que nesse ponto é uma estratégia. Não sei, foi o que veio na minha cabeça agora, tem essa cena. Mas fala aí também do não, o que você... É assim, o não, a criança que fala muito não, tem a fase que a criança fala o não, porque testa uma reação, ela descobriu que existe o não. Mas a criança que fala muito não, geralmente ela escuta muito não. Então ela escuta muito não, não pode, não quero, não pode fazer isso, não pula, não faz. Então ela escuta muito não. Então quando ela tem a opção, ela fala não, porque as crianças elas reproduzem aquilo que elas vivem. Quando a gente faz perguntas de sim ou não, na comunicação não violenta, a gente fala que nós temos que aceitar o não com a mesma amorosidade de aceitar o sim. E para nós, pais, é muito difícil, nós adultos, é muito difícil a gente aceitar um não de uma criança. Então, se você quer dar limites seguros para o seu filho, você quer a colaboração dele, você precisa que ele faça aquilo que você quer. Uma maneira de ser gentil e firme com a criança é dar escolhas limitadas. Para a maioria das crianças, principalmente até 3 anos, no máximo não, apenas 2 opções. Que é aquilo que você falou. Dessa forma, o seu objetivo final ele vai ser alcançado. Só que você está dando autonomia e poder de decisão para a criança. Então, olha, você vai agora, é hora de se trocar, tirar o pijama, você quer vestir a camiseta verde ou a camiseta azul? Você decide. E quando a gente fala essa frase, você decide, você dá poder de decisão para a criança. E isso empodera e encoraja a criança a cooperar com você, porque as crianças precisam ser encorajadas a colaborar. Então você fala, é verde ou é azul? Você decide. Se a criança fala assim, eu quero a vermelha, você repete 2 vezes. Você quer a verde ou a azul? Olho no olho, de maneira gentil e firme. Nem muito assim, ai, filhinho, você quer o verde ou o azul? Escolhe para a mamãe. Qual dessas 2 você quer? Vai, escolhe. Ou não, assim, escolhe a verde ou a azul, fala agora que eu tô com pressa. Não, aí você tá sendo, então, de maneira gentil e firme.
Você quer a verde ou a azul? Você decide. Aí a criança fala a vermelha. Aí você fala, então eu escolho a verde. Aí a criança vai fazer o quê? A azul. Porque ela vai ser contrária àquilo que você decidiu. Só que ela escolheu dentre as opções seguras que você colocou para ela. Então, aí você colocou um limite seguro de uma maneira respeitosa. Então, ela fez o que ela tinha que fazer, ela colocou a camiseta e ela escolheu entre as duas opções que você deu. Você não pode ficar mudando as opções, dando mais opções, 3, 4, 5, porque aí a criança se confunde e não vai escolher nada, né? Você não está dando poder para a criança, nem limite para a criança, que a ideia é dar limite de uma maneira gentil e firme. Então, escolhas limitadas é uma ferramenta muito poderosa para conseguir a cooperação da criança. Ela se sente ouvida, ela se sente participativa do processo, ela se sente encorajada a cooperar. É muito difícil uma criança que não colabore quando você dá duas opções de escolha para a criança. Então, essa ferramenta, ela vale para tudo. Até, por exemplo, para tá na hora de tomar banho. Você quer apostar uma corrida até o banheiro? Vamos de um pé só ou vamos correndo? Né? Você está dando duas opções lúdicas, divertidas, para conseguir a cooperação da criança. E a gente precisa entrar no mundo da criança para que a gente consiga a real colaboração da criança. Legal demais. Você falou aí uma palavra que eu acho que a gente precisa explorar mais ela, que é o encorajamento. Uhum. Eu acho que encorajamento as pessoas ainda, às vezes, têm uma ideia, não vou dizer errada, não gosto de dizer errada, né? Às vezes uma ideia confusa do que é, né? Uhum. Às vezes acha que encorajamento é elogio, ou acha que encorajamento é crítica. Então a gente tem que achar novamente esse meio termo aí, respeitoso. Eu queria que você falasse um pouquinho do encorajamento. O encorajamento é assim, o que é encorajar? É deixar agir com o coração. É deixar a criança ser ela mesma. É não podar a essência da própria criança. A gente pode encorajar de diversas formas. Eu costumo dizer que todas as 52 ferramentas da disciplina positiva, elas dão uma pitada de encorajamento. Por quê? Rudolf Dreikurs dizia, né, que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. A primeira forma de desencorajar uma criança é tirar a autonomia dela. Então, uma forma de encorajar uma criança é dar autonomia para ela. Então, dar autonomia é encorajar. Dar poder de escolhas é encorajar. Né? Ouvir a criança, uma escuta empática, é encorajar. O que acontece com os elogios? As pessoas, elas estavam acostumadas com o tal do reforço positivo. E o reforço positivo é a criança fez um risco no lugar certo. Ai, parabéns, que lindo, foi ótimo. É elogiar a criança, é celebrar qualquer coisa que a criança fez, né? E isso não é encorajar. Pelo contrário, isso é fazer com que a criança tenha dependência da aprovação externa. Lembram que lá no começo eu falei que a disciplina positiva é de locus de controle interno? Então, uma criança criada na disciplina positiva, ela não precisa agradar os outros. Ela não vai viver a vida dela para agradar o pai, a mãe, a professora, a médica, quem quer que seja. Ela vai aprender a fazer as coisas que sejam seguras e boas para ela mesma, porque são boas para elas. Então, excessos de elogios, eles são vazios. Então, se você olha para o desenho de uma criança e fala, ai, que lindo, parabéns, adorei. E você nem olhou, isso é vazio. Se a criança coloca consegue acertar o leite dentro da caneca e você fala, ai, que linda, parabéns. Isso é vazio. Não tem o menor sentido. O encorajamento é você olhar para o processo de aprendizado da criança e não o resultado. É você encorajar a criança a ir sempre além, a ir sempre mais. Porque nós queremos criar adultos que não tenham medo dos desafios, né? Que tenham coragem de encarar coisas novas. E a gente vê muito adulto que não tem coragem de encarar desafios, que faz aquilo que acha que é bom, né? Então as pessoas, elas têm medo de fracassar. Então ela faz aquilo que é certeza que ela vai conseguir fazer, né? Então, isso
Pode falar. Desculpa, pode continuar. Tá ótimo. Então, isso é ser criado à base do elogio, à base de querer agradar os outros. Nós precisamos encorajar as crianças a vencer o processo, as etapas. Então, a criança mostrou um desenho, em vez de falar, ai, que lindo, é virar para a criança e falar, nossa, que interessante esse desenho, por que você escolheu essas cores? O que você fez? O que você pensou quando você fez esse desenho? Porque aí você explora para a criança o processo e a autocrítica da criança. Ela vai falar, eu escolhi o marrom, mas na verdade eu nem gosto de marrom. Eu peguei o marrom porque eu não achei o verde escuro na caixa de lápis. E se você não tivesse essa conversa com ela, você nunca ia saber isso. Você nunca ia saber o que ela pensou, por que ela usou essas cores, né? Se ela está satisfeita com o que ela fez. Porque o mais importante é que a criança esteja orgulhosa e satisfeita com aquilo que ela fez. E não o adulto. Então, a gente encoraja esse processo. A gente fala para a criança, nossa, você deve estar muito orgulhosa de você. Você conseguiu montar esse quebra-cabeça. Nossa, ele tem muitas peças. Você demorou quanto tempo para fazer isso? Foi você que escolheu esse quebra-cabeça? Nossa, que legal, hein? Você está orgulhoso de você por ter feito isso? E agora, qual vai ser sua próxima atividade? O que você está pensando? O que você está sentindo sobre isso? Né? Isso é encorajar. Você encoraja a essência da criança. Encoraja ela a falar, nossa, eu detestei esse desenho. Só que, de repente, se você falasse que ele estava lindo, a criança ia falar, nossa, meu pai gostou, minha mãe gostou. Então, tá bonito, tá assim, tá ok. Tá ok. Então, você não encoraja a criança a continuar, sabe? Por isso que a gente fala, assim, quadros de recompensas, né, de estrelinhas, essas coisas, elas só fazem com que a criança busque a aprovação do outro, a aprovação externa. Então, isso não é encorajador, essa é a grande diferença. Não é que não possa elogiar o seu filho ou a sua criança, não. A gente costuma dizer que elogios são como doce, né? De vez em quando pode, né? Mas sempre o processo, né? Elogiar a coragem, elogiar a persistência, elogiar a concentração. Porque o que tem a ver você virar para o seu filho e falar, nossa, que linda, você montou esse quebra-cabeça. Ela era feia se ela não tivesse montado? Não tem nada a ver, né? Então, o elogio tem que ter relação com aquilo, sabe? Para ele não ser vazio, né? Isso é muito importante, para fazer sentido para a criança. E o adulto que ele é movido a elogio, que foi aquela criança que aprendeu a se nutrir de elogio, né? Ele vai ser aquele adulto dependente da aprovação do chefe, do namorado. Isso. Vai ser, às vezes, aquela mulher que tem um relacionamento abusivo. Você vê que implica em tanta coisa lá na frente, né? É por isso que eu falo. Às vezes, é por isso que os desafios de comportamento, eles precisam ser vividos e não ser cortados, porque implica no adulto que a criança vai ser, né? Se você grita demais com a sua criança obedece, ela corta o mau comportamento, que tipo de relacionamento ela vai ter? Ela vai ser a pessoa que grita, a pessoa que bate, a pessoa que manda, ou ela vai ser a pessoa que apanha? Né? Como que ela aprende também que ela tem que ganhar no grito, né? Ela fala assim, quando não tem coerência, às vezes, né? Não pode. Aí o menino insiste, aí você vai lá e deixa. O que ele está aprendendo? Que se ele insistir, ele vai te ganhar, ele vai te vencer na assistência, ou ele vai vencer no grito, ou ele vai vencer com chantagem. Vai ser uma criança manipuladora, um adulto manipulador. Isso. Não é esse tipo de filho que a gente quer criar, né? E essa criança manipuladora que faz tudo, vai sofrer muito quando for para o mundo lá fora e perceber que o mundo não gira em torno dela. E aí vai ser exatamente isso. O que ela vai fazer para conseguir aquilo que ela quer, né? Então, as crianças, elas precisam de limites, sim. E a disciplina positiva coloca limites nas crianças, né? Só que de uma maneira respeitosa e segura para todos, né? Não só para a criança. E eu acho importante falar também, porque às vezes tem muita gente que pode estar achando, mas aí eu não, né? Por exemplo, não posso elogiar, eu não vou falar nunca bem, né? Você vai falar, só que você vai falar sobre os pontos fortes, sobre a questão do processo, né? Valorizar os acertos, isso é tão importante. Às vezes a gente vê assim, o menino fez tudo certo, aí aquele pedaço que ele não conseguiu,
fazer, às vezes vai ser o pedaço que mais vai ser enfatizado. Nossa, mas esse aqui você não conseguiu fazer. Então, assim, Porque hoje eu geralmente vivi é isso assim, aqui. né? A gente Hoje eu olha vivi isso mais. aqui. Eu tenho um adolescente, meu enteado, né? E ele estava instalando um negócio na impressora para mim e tal. E aí ele fez tudo bonitinho, fez um favor para mim de fazer, o que eu não estava conseguindo fazer, e deixou a impressora na cozinha, fora do lugar. Aí o pai dele falou assim, nossa, vou lá falar para ele pôr a impressora no lugar. Eu falei, mas olha como você vai falar, porque fica parecendo que ele errou. Tudo que ele não. Parece que tudo que ele fez até agora não valeu nada, porque ele deixou ela fora do lugar. E Então a outra, gente tem você só que sabe ensinar por para quê? ele a completar o processo, né? Não, e não só isso. Você sabe por que que ele deixou a impressora no lugar? Ele pode ter ido atender um telefone, ele pode ter ido correndo ao banheiro, né? E ter esquecido de retornar lá. A gente não costuma ter empatia pelas pessoas. A gente já vai vendo o que a pessoa não fez. A gente já vai armado para falar o que a pessoa não fez. Então, nós temos sim que ver os pontos fortes das pessoas. Não, e ver o que que a gente vai dar o foco, né? Porque tudo que a gente dá o foco cresce. Então, se você vai dar um foco na parte negativa, na dificuldade, é isso que vai crescer, é isso que a criança vai achar para ela, né? Vai carregar para ela. E uma coisa que eu ia falar com relação aos elogios, a gente pode sim achar a nossa filha a mais linda do mundo e falar para ela que ela é linda, que ele é lindo. Mas ela é linda e ele é lindo simplesmente por serem eles mesmos. É isso que eles têm que ter em mente. Independente daquilo que eles façam, eles vão ser lindos e amados, independente de estar certo ou errado, né? Aí é a essência deles. Você ama incondicionalmente sua essência. Você acha eles lindos incondicionalmente por eles serem quem são, né? E não é linda porque guardou a impressora, é linda porque não derrubou o leite, né? É diferente, entende? O elogio quando é relacionado ou quando é simplesmente por, né? Para você se conectar. Nossa, eu tô tão feliz por estar com você, né? Você tá tão linda com essa roupa que você escolheu, que você colocou sozinha, né? Então, as coisas, elas não Acho são que, nem tanto ao céu, nem tanto à é, terra, né? e que a Equilíbrio. gente enfatiza muito só essa. Desculpa te cortar. A gente Não, enfatiza muito essa imagina. questão da beleza, né? Ai, linda, linda, linda. Às vezes acontece algum problema, a pessoa sofre um acidente, pega uma cicatriz, tá fazendo um tratamento, perde cabelo. Aí, assim, ele vai deixar de ser menos lindo, né? Isso que você tá dizendo, que é linda é a essência. Porque É a senão a essência. pessoa também cresce dependente daquela imagem, né? Daquela autoimagem. Isso é Exatamente, importante. E a autoimagem muda muito, né, gente? Nós não somos as mesmas como a gente era criança, nem como a gente era adolescente, né? Então a autoimagem muda muito e a autoaceitação é muito importante. E a gente já trabalha isso desde pequeno, né? Então é muito complexo educar, né? É por isso que todos esses desafios eu falo, eu martelo isso para as pessoas não saírem daqui achando que é uma fórmula mágica para cortar mau comportamento. E não é. São ferramentas para passar pelos desafios de comportamento de uma maneira respeitosa em busca de um objetivo lá na frente, né? Porque educar não é agora, não é agora. Não é só agora, não é só guardar os brinquedos, não é só fazer as coisas corretamente, né? É muito mais do que isso. A gente está moldando os seres para as próximas gerações aí, para quando a gente nem estiver aqui mais. Eu queria ler só um depoimento muito lindo que passou aqui da Lívia. A Lívia é paciente também. Ai, meu Deus, perdi, cadê ele? Ela falando que mudou muito o jeito que ela vê ela mesma. Achei tão legal, deixa eu achar ele aqui. Achei aqui. Achou? Achei. Eu tenho percebido que esse exercício aumenta muito nossa consciência. Antes respondia no modo automático, agora consigo perceber melhor as minhas reações. É exatamente isso. É você sair do piloto automático e tomar consciência, né, daquilo que você quer, das suas atitudes. É agir de uma maneira consciente, né? E não estou falando que a gente nunca vai agir no modo automático. Sim, pode acontecer, mesmo a gente tendo toda essa consciência, mesmo eu tendo toda essa bagagem de estudo, eu posso agir no modo automático quando eu não estiver bem, quando eu não estiver com tempo,
quando eu estiver com dor, quando eu estiver cansada, né? Então, aí a gente olhar pra gente, que é super importante, e fazer essa autocrítica, assim, né? Essa autoanálise, olhar pra gente de uma forma empática e consciente. É isso, é sem culpa, porque a culpa paralisa a gente. É responsabilidade, né? Então, hoje eu gritei com meu filho. Ai, foi legal? Não foi legal. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas tá tudo bem, né? Eu sei que eu poderia ter agido de outra forma, mas naquela hora eu recebi uma ligação ruim, eu tava mal, aconteceu tal coisa. Então, é você ter consciência, você ganhar essa consciência, tanto das suas atitudes boas, quanto as atitudes não tão boas, que você considera não tão boas. Sim, muito importante isso. A Sara falou uma coisa muito legal aqui. A Sara, ela é psiquiatra infantil e falou que o mau comportamento nem seria o melhor termo, né? Ele é um termo que a gente usa porque foi cunhado, né? Mas realmente, porque não necessariamente é um mau comportamento. Às vezes, em geral, é só o comportamento esperado para a idade. E é preciso entender isso. É o que a gente falou das crianças que ainda não têm o grau de desenvolvimento, de maturidade intelectual, neurológica, para se autorregular, né? Para regular a sua frustração naquele momento. Então, realmente, às vezes, não é um comportamento que é inesperado, ele até é esperado para aquela idade. A gente que vai ter que saber como contornar e lidar com aquilo da melhor forma possível, né? É por isso que eu falo que não às vezes as crianças, elas são punidas e elas são taxadas de birrentas simplesmente por elas serem crianças, né? Era um comportamento esperado para a idade dela. E é por isso que eu uso o termo desafio de comportamento, porque o desafio de comportamento, ele não é só da criança. O desafio, ele é da família, o desafio é dos pais junto com a criança, o desafio é da escola, o desafio é de todo mundo, né? Então, por isso que todo mundo tem que passar pelo desafio de comportamento. E não só cortar o mau comportamento, porque não é o mau comportamento, é a criança sendo criança, né? Tá acabando o nosso tempo, Noêmia. Gente, o que a gente queria falar algumas coisas importantes. Nossa, mas tá super legal, tô adorando. A gente queria falar algumas coisas importantes. Subiu uma pergunta aí sobre a quarentena, também perdi. Falando, né, essas dificuldades da quarentena, a criança não quer fazer as coisas de escola e tal. Gente, uma das coisas que a gente mais tem precisado nessa hora de dificuldades, né, exacerbadas, que eu acho que a quarentena potencializou as nossas dificuldades, é o momento de conexão. Então, eu tenho falado muito para os pais e eu acho que isso sempre foi, agora mais necessário ainda, a questão da conexão. E a conexão não é tempo, eu preciso ficar com o menino X horas. Às vezes é um tempo menor, mas de qualidade, em que você está com aquela criança, sem estar vendo televisão, sem o seu celular estar ligado, sem você estar respondendo o WhatsApp, sabe? Sem você estar olhar no olho da criança. Eu costumo dizer que a conexão, principalmente agora em tempos de quarentena, porque às vezes a gente vê nosso filho lá sentado assistindo televisão, tá tudo ótimo, ele tá lá quieto assistindo televisão, eu tô aqui no notebook e não vou fazer nada lá com ele, não vou nem mexer. Só que a conexão vai lá, dá um beijo no rosto dele, pergunta o que ele tá assistindo, tá legal, comenta, olha, eu vou voltar lá pra minha reunião. Mas você foi lá, mostrou que a criança não tá lá só como um poste parado na frente da televisão, bem bonzinho, uma beleza. Não, você se conectou com a criança. É você passar pela criança e dar um abraço, é você passar pela criança e perguntar se está tudo bem, é combinar com a criança, depois do almoço, vamos jogar um jogo rapidinho, eu vou ter 15 minutos depois do almoço, vamos brincar, vamos fazer tal coisa, né? É você mostrar para a criança que você se importa com ela, né? E a conexão daqui a 15 minutos eu tenho uma pausa. E aí vamos tomar um café? Aí a gente conversa. Né? Isso. Então isso é super legal, isso é importante e tem sido cada vez mais necessário, essa conexão aí. Para a criança se sentir incluída, sentir amada. A criança, o adolescente. E isso é uma outra coisa muito importante antes de cair que eu queria falar. Me perguntaram aí várias perguntas. E a conexão previne mau comportamento. Verdade. E me perguntaram aí se tem idade. Qual é a idade limite? Não tem idade limite, gente. Não. Tem um dos volumes, tem um livro que é só disciplina positiva para adolescentes. Tem de 0 a 3 anos, né? Livros diferentes. Claro que as estratégias vão mudar. A gente estava até conversando isso com a Noêmia, né?
Uhum. Estratégias para neném é uma estratégia para criança escolar é outra estratégia para adolescente é outra estratégia. Mas eu Então, costumo a dizer, se gente tem você que pega o procurar princípio saber. da disciplina positiva, se você entende qual é o princípio dela, você nem precisa se preocupar, você já vai saber o que fazer. Né? Você O não precisa resto se já vai preocupar, o resto intuitivamente, já né? vai, já vem instintivamente. Você pega o princípio, entende o que é, você consegue levar para outros relacionamentos, para outras idades, né? E nunca